Leitura diária. Êxodo 22. Leis acerca da proteção da propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas, se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser: "Isto me pertence", as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento ou boi ou ovelha ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morto na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor,
Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não retenha a oferta de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Amém? Para refletir. Neste capítulo de Êxodo, vemos as prescrições de Deus acerca da propriedade e leis civis e religiosas. Vemos, por exemplo, a penalização do furto, da invasão, do prejuízo causado ao próximo, bem como quanto à feitiçaria, usura e zoofilia. De igual forma, observamos o tratamento a ser dado àqueles que transgredissem estas determinações divinas. Vemos no capítulo 21 de Êxodo as instruções acerca dos servos hebreus e da venda de uma filha. Também observou-se a regulamentação contra a violência, sendo previsto o sopesamento de gravidade e intenção para aplicação de penalidades. Ademais, foi instituída compensação financeira como forma de indenização de danos. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha, ou matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido, para que morra, não se derramará sangue por ele. Durante o dia eles poderiam reconhecer o ladrão e saber se ele era ou não um intruso perigoso. Mesmo a vida de um ladrão tinha valor. Ele não podia ser vendido como escravo ou ser morto por vingança. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado aos juízes para ver se ele colocou a mão nos bens de seu próximo. Para todo tipo de transgressão, seja por boi, jumento, por ovelha, por verso, por qualquer coisa perdida, que outro protestar ser seu, a causa de ambas as partes virá diante dos juízes, e aquele a quem os juízes condenarem, este pagará em dobro ao seu próximo. Nestes versículos, juízes é a introdução da palavra hebraica Elohim, que normalmente se referem a Deus ou a deuses. Aqui ela se refere a superiores na sociedade, ou juízes, e não um ser superior ou Deus, onde Yahvé é distinguido dos juízes como uma disputa entre seres humanos. Assim chegamos à conclusão que, de igual forma, este capítulo continua trazendo as previsões legais divinas. Aqui vemos as penalidades que deveriam sofrer aqueles que intentassem contra a propriedade privada, contra outras pessoas, chamando atenção para a responsabilidade afetiva e social, além da proibição quanto à idolatria. Verificamos que, por exemplo, o furto deveria ser penalizado com devolução e compensação da vítima, ensinando sobre a possibilidade de reparação da falta cometida, bem como sua coibição.
A lei determinava que aquele que roubasse um animal que fosse encontrado vivo deveria, além de restituí-lo, pagar em dobro. Se não tivesse como pagar, este seria vendido em razão do furto. É possível observar que a punição possuía um caráter repreensor e também inibidor, ao fazer com que o transgressor, além de devolver o que pegou, indenizasse a vítima. Portanto, a sanção desejava educar, prevenir e não meramente punir. Amém? Acione o sininho das notificações e fiquemos juntos. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.